Jurandir Fernandes de Oliveira era uma pessoa muito simples, ele nem imaginava que certas coisas iriam acontecer na sua vida, e logo na infância ele foi contatado por inteligências, seres apareceram diante dele desde a sua infância e disseram a ele que ele teria algo muito especial a ser realizado no futuro, e que ele seria preparado para isso, caso ele concordasse com essa missão, esse compromisso, que foi direcionado a ele. Na época, nem ele entendeu exatamente o que estava acontecendo, ainda demorou muitos anos para que ele pudesse ter consciência do que significava aquele encontro. Ele passou por experiências assim muito interessantes na infância, uma luz, uma certa vez, entrou no quarto dele, uma luz muito forte, violeta, e ele teve a experiência de estar sendo levado, vamos dizer assim. Quando ele acordou, ele estava numa espécie de recinto e tinham dois seres muito altos e começaram a falar com ele. Mexeram bastante com a energia dele, e quando ele voltou, a vida dele não foi mais a mesma. Ele tinha já certas habilidades desenvolvidas, ele nasceu com certas habilidades, aquilo foi potencializando cada vez mais, que nós chamamos de paranormalidade, E tanto os familiares como os amigos, a pessoa da região onde ele morava, não entendiam o que acontecia com ele. Então é que o apelido dele era Santo, porque ele realizava algumas proezas assim diferenciadas. Então os religiosos até achavam que ele estava fazendo coisas diferentes, discriminavam um pouco. E ele nem tinha noção, na verdade, das coisas que estavam acontecendo com ele. Aos poucos ele foi entendendo quando um amigo dele da região começou a falar com ele certas coisas. E esse amigo era um jovem, diferente, um menino que sempre aparecia para brincar com ele e passava conhecimentos para ele. O menino era muito inteligente, e fazia coisas assim diferentes. Parecia que ele não era normal, não era desse mundo. E de tanto acompanhar esse garoto, o Jurandir começou a perceber que realmente esse cara era diferente. E um dia ele perguntou para esse menino: mas vem cá, eu nunca vejo você voltando para casa, não sei de onde você é, onde você mora? Ele falou: olha, eu não sou daqui. Aí ele apontou pro céu, pras estrelas, e disse: eu moro lá. Nisso o Jurandir ficou em choque, Falou: nossa, mas como assim? Você é um ET? Ele: não, um dia você vai entender. O nome dele era Bill, ele se intitulava como Bill, e sempre estava junto ao Jurandir, brincando. E com o passar do tempo, ele foi demonstrando algumas proezas que foram provando pro Jurandir que aquele menino era diferente, não era daqui. Bom, conheci ele praticamente também, faz 10 do meu nascimento. Só que na realidade eu só vim ter consciência de quem era o Bill mesmo quando eu fiz 14 anos. Aí sim eu tive total certeza que o Bilu era um ser que não fazia para o nosso mundo. Mas até então, eu me acompanhou na minha infância, em várias partes da escola, e algumas dificuldades que nós tivemos assim, em relação à família. Mas eu achava que era apenas um garoto comum aqui da região, que ele se identificava como tal. Mas essa ciência, nesse aos 14 anos, eu tive certeza que ele era um cara diferente. Ao passar dos anos, esse amigo dele foi se distanciando e um dia ele disse que voltaria para encontrá-lo. O Jurandir cresceu, foi se tornando adulto e ele teve mais um encontro, passou por mais uma experiência, de novo, com esses seres que apareceram para ele na infância e disseram mais uma vez para ele que deveria formar um grande grupo se ele estava preparado para entender e assumir esse compromisso e que no futuro algo muito importante iria acontecer. E de certa forma ele negou, ele não quis assumir isso porque ele não se sentia preparado para realizar esse trabalho. Demorou um pouco para ele integrar e entender o que estava acontecendo. E uma das coisas mais interessantes foi que quando ele se sentiu nessa responsabilidade, ele negou agir na postura de um guru, de um líder espiritual, de um religioso, dessas pessoas que agem como intermediários, Ele disse: não, eu não quero ser líder religioso, médium, nada disso. Se é para vocês estarem em contato comigo e com esse grupo que vocês querem que eu assuma, PRI, eu quero que todas as pessoas tenham as mesmas experiências que eu. Eu não vou ser o único que teria as experiências. A única condição para eu montar esse grupo e começar esse trabalho vai ser que vocês têm que aparecer para todos, de certa forma, e provar, que vocês realmente existem. Eu não quero que seja algo espiritual, algo abstrato, algo que fique no imaginário das pessoas e eu sendo o contatado que vai estar ali para representar vocês e ficar transmitindo mensagens e informações. Não, quero que todos façam parte desse movimento, todos também terão essa liderança junto comigo para realizar esse trabalho em parceria com vocês. E ele colocou algumas condições, Ele negociou na época. E vocês imaginam o que significava isso? Uma pessoa sendo contatada ali por seres que se apresentavam como extraterrestres, E eles explicaram para ele que eles estavam aí, mais uma vez, retornando para trazer benefícios e conhecimento e um apoio em parceria com a humanidade. Que para isso, precisariam de um grupo de pessoas, de representantes, trabalhando em parceria direta com a humanidade. Aos poucos, esse treinamento, esse desenvolvimento foi acontecendo. O Jurandir assumiu desde o início, Ele começou indo nas redes de televisão, apresentando algumas paranormalidades, justamente para identificar as pessoas e atrair algumas pessoas que naquela época, foi em 1997, quando tudo deu início, Outubro de 1997. Ele atraiu as pessoas que dariam início ao conhecido Projeto Portal. Por quê? Seria um projeto de preparação para o futuro, para um grupo que estaria se formando para atuar futuramente dentro de um objetivo. E a missão do Jurandir era reunir essas pessoas, agregar essas pessoas. Quando ele começou a ir na televisão, lá em 97, 98, ele começou a mostrar a sua paranormalidade. Muita gente foi se reunindo e ele começou a falar sobre as pesquisas de ufologia e que ele era um contatado, que ele teve experiências, Ele começou a expor a relação dele com os extraterrestres. Olha, ninguém é obrigado a acreditar, viu, gente? Ninguém é obrigado a acreditar. Aqui porque eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Eu tô aqui trazendo ele, porque isso é um negócio diferente, que tem no Brasil todo, ele é respeitado, e são milhares e milhares de pessoas que frequentam lá no Mato Grosso. O que aconteceu com você? Você foi raptado? Praticamente abduzido. Só que eu fui consciente, eu não estava dormindo. Eu vi tudo. Você tinha quantos anos? Tinha 13 anos na época, uma luz violenta. 13 anos? 13 anos de idade.
tarde. E uma luz violeta me puxou para cima. E onde é que você morava, já? Eu morava em Marabá Paulista, interior do estado de São Paulo, né? E essa luz me puxou para cima, durante uns 10 segundos, de repente já estava dentro da nave, dentro do objeto, e eu fiquei deitado espécie de uma maca, né? E enquanto isso, dois homens altos, claros, mexiam no meu pescoço. Mas né? seres humanos mesmo? Seres humanos como nós. Só que, perfeito, o corpo, a estatura, né? Os olhos, só tinha a temperatura um pouco mais fria que a nossa, né? Isso que eu notei de diferente. E os dois ficaram mexendo no meu pescoço. Eu ouvi tudo, eu sentia, estava totalmente lúcido, nada de dormir, nada de sonho, nada disso. À distância, à minha frente, ficava uma mulher alta, branca, loira, né? Mais ou menos 1,80 m, os homens, aparentemente, uns 2,20 m. Eles disseram algumas palavras lá, e o que eu me lembro muito bem é que mais tarde eu teria um trabalho importante em relação à população. E que eu, pela condição pela sensitividade que eu já tinha desde garoto, né? Seria mais fácil o contato entre nós e ele. E isso chocou, assim, as pessoas. Ficou muito famoso na época, né? Muita gente começou a se interessar, queria encontrar com ele. No início ele fazia também muitos trabalhos de cura, com a paranormalidade de cura. Ele ajudou muitas pessoas na área da saúde também. E as pessoas foram se reunindo, né, nesse grupo, que inicialmente foi conhecido como Projeto Portal. Logo no primeiro encontro que eles tiveram, nessa região, onde é conhecido hoje como a Fazenda, que chamamos de Recanto de Avalon hoje, na época era um local inóspito, assim, não tinha praticamente nada. Nada. As pessoas iam pra lá de barraca, acampavam no mato, tinham que ficar lá, não tinha água, não tinha banheiro, levavam comida, demorava mais de 7 horas para chegar lá de carro, devido ao difícil acesso da região. Quando as pessoas foram pela primeira vez, o primeiro grupo que foi até lá, eles tiveram tantas experiências absurdas, assim, de manifestações no céu, presença de seres se manifestando, que foi realmente, assim, um marco, né? As pessoas contam, as pessoas que foram desde o início, que foi, assim, fascinante o que eles vivenciavam. A Fazenda chegou a receber naquela época 800 pessoas, mensalmente, no treinamento que o Urandir realizava com todos lá. No início, era chamado de energização, porque as pessoas precisavam se preparar, né, para futuramente ter esses contatos. Como eu disse antes, ele não queria ser o único, sozinho ali. Então, a atitude dele foi muito nobre, porque ele colocou todo o grupo ao lado dele, né? Diferentemente de outros líderes aí, de outros grupos que buscam se sobressair. O Urandir não, o Urandir sempre buscou ter essa postura muito neutra, humilde, assim, sabe? Com as pessoas. É uma pessoa muito boa mesmo. E essa sua postura, infelizmente, no início, abriu portas para muitas pessoas virem atacá-lo, persegui-lo, né? Muitos invejosos, pessoas que na época estavam se achando, né, os donos da verdade com relação à ufologia, algumas linhas científicas, espirituais, religiosas, e as revelações que ele fazia na televisão e no boca a boca, né, as pessoas relatando as experiências, chamou muita atenção de curiosos e de invejosos, né? Principalmente um grupo de ufólogos que se autodenominavam os donos da ufologia no Brasil, principalmente um deles, né? Vocês pesquisem aí, vocês vão descobrir quem é essa figura. E esse cara fez questão de perseguir, difamar, atrapalhar e queimar o trabalho do Urandir a todo custo. Estive na propriedade dele, onde, junto a outras pessoas, inclusive jornalistas, confirmei o fato que esse senhor se utiliza de truques de mágica baratos e truques de iluminação produzidos por canetas laser para enganar todas aquelas pessoas que a ele procuram. Como é que é o nome dele? Urandir Fernandes de Oliveira. Manifestações dos capangas e assessores dele com canetas a laser, holofotes e faróis de milha, instrumentos comandados, às vezes pessoalmente no meio do mato pelo grupo dele, ou então comandado por controle remoto. Simplesmente porque ele não tinha os mesmos contatos. Ele não conseguia estabelecer o que o grupo do Urandir, do Projeto Portal, conseguia. E ele fez de tudo. E uma dessas situações foi armar uma situação contra o Urandir. Isso foi em 1999. E denunciou o Urandir como se ele estivesse vendendo terrenos de forma ilegal. Isso foi uma mentira. Foi uma armação que fizeram contra ele, justamente, né, movida e arquitetada por esse grupo de ufólogos invejosos aí que queriam destruir o trabalho na época. Um dia o Urandir estava numa palestra, simplesmente foi chamado para depor na delegacia para explicar, né, o que estava acontecendo na época. E o fato dele ter ido para a delegacia depor, os advogados foram lá e inocentaram ele, foi arquivado, né, o processo. Não aconteceu nada, ele não foi preso, não aconteceu nada disso. Viram que não tinha nenhum problema. Mas só que nesse meio tempo, o editor da revista UFO, maldoso, fez uma matéria dizendo que o Urandir havia sido preso. Uma mentira. Ele foi apenas fazer um depoimento, ele foi chamado na delegacia para explicar essa situação das casas sendo construídas na fazenda e tal, tudo mais. Não tinha nada de errado, não era estelionato, nada disso. Infelizmente, a mídia usou essa informação, essa fake news, para queimar a imagem do Urandir e do Projeto Portal na época. Foi assim um absurdo. Mesmo com todos os documentos provando a sua inocência, depois eles não quiseram mostrar a verdade. Até hoje, as pessoas procuram essas informações e o site da revista UFO mostra lá que o Urandir foi preso, tal. Tudo mentira, um absurdo. O que essas pessoas maldosas, invejosas fizeram com o nome do Urandir, tentando desmerecer, difamar, acabar com a reputação dele, por simples inveja dos contatos, das experiências e do que acontecia lá. Todo esse processo, infelizmente, caiu nas mãos da Rede Globo. Como vocês sabem, o Fantástico, mais uma vez, fizeram uma matéria tentando difamar o Urandir e o Projeto Portal. Ou seja, foi um ataque sem fim, para tentar desmerecer e acabar com as informações que estavam sendo propagadas. O Fantástico fez uma reportagem e concluiu na reportagem que, com algumas testemunhas, que ele seria um charlatão, que ele inventaria, que não é verdade o que ele disse. Foi isso que aconteceu. Este programa não está garantindo veracidade de nada. Ele esteve nesse programa, entortou aqui meia dúzia de faca. Nós vimos isso aqui. Ele está e diz que quer comprovar que ele está falando a verdade. Urandir pode entrar. Urandir pode entrar. Paranormal, Urandir. Paranormal, Urandir.
Olha disso, você tem levado uns bombardeios aí meio grandes, hein, rapaz? Muito grande. Não é fácil aguentar tudo isso, não. Mas estamos aí, estamos na luta e vamos mostrar que... Rapaz, o pessoal lá da Rede Globo, do Fantástico, falou que você até na cadeia que você foi, rapaz. Sim, foi uma armadilha, né? Foi muito bem montada e tudo já está sendo esclarecido, né? Eu fui enganado, eu fui tapeado, né? Principalmente pelo produtor do Fantástico, né? O Luiz Petri. Ó, o Luiz Petri, rapaz. Quer dizer, foi uma armação há 4 anos, né? Eles vinham me convidando a fazer o programa, que queria fazer uma coisa séria e tal. Só após ter aceitado a gravação, é que eu fiquei sabendo da amizade íntima em relação à ufologia brasileira, que me persegue também há 4 anos. A ufologia é contra você. Alguns meia dúzia de ufólogos, né? Que se dizem líderes da ufologia brasileira. Que líder? Tem ufologia, tem líder, rapaz. Ó, pra começar, a ufologia não pode ter líder, porque até agora é um negócio utópico. Não tem 400 mil líderes, tem que falar qual que é o líder, certo? Aí pra gente poder prosear com ele. Exatamente, não existe líder, e sim um trabalho em conjunto, né? Mas existem pessoas que acreditam que existe disco voador. Tem disco voador mesmo? Vamos falar a verdade aqui. Existe, existe. Tô louco pra encontrar. Tem mesmo. Mas falaram que aquelas luzes que aparecem lá, o Fantástico falou que é farolete, que fica um cara com farolete lá. De noite, só vê o farolete. Exatamente, vamos. Olha só. Olha de mim, eu tô falando, não, eu até sou meio simpático a você. Mas os amigos falaram, né? O próprio Gevaer, o próprio Gevaer, diz que seria faróis de milha, mas os faróis de milha está na mão dele. Diz que eu utilizava caneta laser. Olha aqui na mão de quem está a caneta laser. Do próprio Gevaer. Ele fala, mas não prova, só que eu falo e provo. Na mão dele, a caneta laser, ele se infiltrava no meio das pessoas, tentando fraudar os fenômenos, tentando estimular as pessoas a acreditarem que eu estava fraudando. E ele foi pego de surpresa no flagrante, né? Na mão dele está a caneta laser. Então, ele tentava fraudar todos os acontecimentos lá. Não sou eu que estou mentindo, é ele que está mentindo e a prova está aqui. Nós temos gravações que este indivíduo, movido pela sua inveja, né, o editor da revista UFO, tentou fazer de tudo para fraudar os trabalhos que ocorriam no Projeto Portal na época. Ele foi lá, se infiltrou, né, ficou escondido em certos locais, soltando luzes com raio laser para fraudar os trabalhos. E ele foi desmascarado. Nós temos uma gravação com ele confessando os crimes que ele cometeu. Estou querendo derrubá-lo porque eu fraudei as luzes lá da fazenda 4 vezes. Uma vez foi a minha secretária, outra vez fui eu, outra vez fui eu de novo, e a 4ª vez fui eu de novo. Aliás, a primeira foi eu, a segunda a secretária, e as outras 2 fui eu. Foi nessa ordem. Fui eu que estava brindando com a família e fraudando. Depois disso, aconteceram coisas ainda muito mais graves. Muito mais graves. Inclusive tentativas de assassinatos. Nem vamos entrar nisso aqui. Em outro momento nós vamos falar sobre isso. Que certas pessoas também armaram a situação. O Brandir continuou encontrando as pessoas, continuou recebendo os grupos que iam até lá. E ele sempre dizia, um dia, no futuro, todos vocês estarão em parceria com os seres. Vocês conseguirão estar em contato. Enquanto isso, eu vou mantendo a linha de frente e vocês passarão por um treinamento para se desenvolverem, para chegarem na frequência de conseguirem estabelecer esse contato, essa parceria. Esse foi meu acordo com eles. Eles disseram, tudo bem, nós vamos aceitar, mas para isso você terá que treiná-los durante alguns anos para preparar este grupo, para que todos no futuro consigam estar na mesma frequência energética que você está. Então, foi isso que ele fez. Nos primeiros encontros do antigo Projeto Portal, os grupos iam até lá e ficavam buscando ter interações no céu. Luzes apareciam, naves, eram manifestações assim maravilhosas no céu. E as pessoas iam até lá para poder interagir e realizar esses treinamentos de interação com as realidades paralelas. As pessoas tinham que fazer um treinamento, um trabalho energético para justamente conseguir chegar na vibração e sustentar essas interações, né? Só que na época não havia os contatos, nenhum ser ainda estava conversando com as pessoas. Mais ou menos em 2005 para 2007, começaram a ocorrer as interações com os seres. As pessoas faziam vários trabalhos, vários exercícios, vários treinamentos para estabelecer esses contatos, essas interações. E começou em grupos, pequenos grupos, né? Caminhando, os seres apareciam, chamavam, começavam a conversar fisicamente com as pessoas. Muitas vezes eles se materializavam, sempre apareciam em casais, seres de 9ª dimensão, falavam com uma frequência, uma vibração sonora muito diferente, como se estivessem cantando uma melodia, assim. Eles apareciam e tocavam uma flauta muito bonita, era um som de flauta que ecoava, assim, pela mata, para ajustar a vibração do grupo. Por quê? Para que nós conseguimos ter contatos e interações, nós precisaríamos elevar nossa vibração, porque eles estão vindo de dimensões muito superiores. Eles estão baixando a frequência deles para interagir aqui na 3ª dimensão. Então, mesmo as naves, como as manifestações físicas dos seres, necessitaria que o grupo estivesse vibrando numa frequência com a sua energia acelerada. Ou seja, nós tínhamos que aumentar a nossa vibração, enquanto eles teriam que baixar um pouco a vibração deles. Era um encontro que deveria acontecer. Mas o ser humano, nós, estávamos muito intoxicados. Alimentação errada, muita química no corpo, muita toxina, sem exercícios físicos, nossa atividade cerebral numa frequência muito baixa, ou seja, estávamos debilitados. Não tínhamos a capacidade de gerar a frequência para interagir diretamente com eles. E eles passaram vários treinamentos justamente para que nós consigamos estar nessa relação direta. Primeiro, trabalhar nosso nível mental, nossa consciência, neutralidade emocional. Tínhamos que pelo menos desenvolver um pouco o nosso nível de consciência para estar apto para esse nível de relação. Só que o mais importante era esse desenvolvimento energético, ou seja, cuidar do nosso corpo, da
nossa alimentação, da desintoxicação, da nossa carga elétrica das células, ou seja, deveríamos acelerar nossa vibração, fazer exercício físico. Então tínhamos que fazer muita caminhada, muito exercício, né? A alimentação tinha que ser saudável, justamente para limpar o nosso campo energético, para conseguir sustentar a frequência vibracional da presença deles. É muito elevada, muito. Então nós temos que nos preparar. E durante anos, o grupo do Projeto Portal passou por esses treinamentos, foram muitas ativações, muitos trabalhos, muitos encontros, para conseguirmos chegar na frequência. E aconteceu, né? Depois de um período, um grupo de pessoas começou a ter essas interações. Aí, a partir daquele momento, que foi mais ou menos 2007, não era apenas o Urandir que tinha contato. Todos começaram a ter suas próprias experiências, comprovações, e descobriram realmente que tudo era verdade. E tudo que o Urandir havia proposto foi confirmado ali, né? Muitas pessoas ficaram, assim, muito agradecidas, né, pelos anos de esforços e treinamentos. E justamente nesse período, entre 2008 e 2009, mais ou menos, foi quando o ser chamado Bilu se manifestou pela primeira vez para um grupo de pessoas que estava lá. E quando ele se manifestou, ele disse que estava vindo para representar e intermediar os seres de nona dimensão, as divindades. Ele seria o representante e ele iria conversar com todos. Ele estava vindo para fazer essa intermediação. E junto com ele estavam outros parceiros, né, que ele chamava os irmãos dele, Pato, Ítalo, Tilo, dentre outros, né? E nós perguntamos, mas por que vocês estão se apresentando com esses nomes, né? Parecem nomes de criança. Ele disse, porque nós queremos gerar a frequência da alegria, né? Nós vamos nos apresentar como jovens, como crianças, para que as pessoas não tenham medo de nós. Mas nós não somos crianças, nós temos a alma, o espírito de criança. Ele até citou a frase bíblica, né, de Cristo, quando disse que apenas as crianças entrarão no reino dos céus. E disse pra gente pensar e meditar muito sobre isso, né? No início, ele começou a se manifestar e passar muitos conhecimentos, muitas informações para nós, principalmente com relação à alimentação saudável, ao conhecimento da história da humanidade. Foi falando tantas coisas e nós ficamos assim impressionados com o conhecimento e a sabedoria que o Bilu e todos os parceiros tinham, né? Tudo foi ficando cada vez mais claro para nós. Tudo foi ficando cada vez mais claro. Ele disse: todos vocês também são dimensionais. Todos vocês têm um compromisso na Terra. Nós estamos aqui apenas para lembrar vocês o que vocês vieram fazer aqui. Nós estamos acompanhando vocês há milhares de anos, porque vocês vieram para a Terra em certo momento, um grupo de dimensionais chegou à Terra, perderam a memória e não se lembram do compromisso que eles têm. Nós temos um acordo com todos vocês. E existe um grupo de pessoas, 144 mil pessoas de dimensionais, que foi o último grupo que chegou na Terra. E essas pessoas precisam despertar. Essas pessoas precisam lembrar o que elas vieram fazer aqui. Elas vieram preparar algo. Elas vieram para transformar esse mundo, fazer a diferença. Para isso, devem despertar. E nós estamos esperando para que essas pessoas despertem, para que este grupo dos 144 mil possa atuar na Terra em parceria direta conosco. Naquele momento, iniciou-se um trabalho no Projeto Portal, onde as pessoas assumiriam os seus compromissos, né? Então muita gente ia lá, tinha contato com o Bilu, com os seres, e assumiam um compromisso. Isso começou mais ou menos em 2007, 2008, 2009, por aí. Eu tive a oportunidade de chegar lá e tive essas experiências. Rafael Hungria, todo o caminho que eu venho realizando deve continuar da forma como está sendo realizado? Tive minha interação direta com ele, assumi um compromisso na época, né? Essa parceria e todo esse trabalho, que até hoje vem se dando aí juntamente com um grupo de pesquisadores. Quando esses contatos iniciaram, muitas pessoas começaram a divulgar lá fora o que estava acontecendo. As aparições do Bilu, os contatos, os compromissos e tudo mais. E algumas gravações que nós fazíamos, né, durante esses treinamentos, né, foi permitido que nós apresentássemos na televisão. Então a equipe do SBT foi a primeira equipe de TV que apresentou num programa de uma filmagem do Bilu, que foi feita à noite, em night shot, com a câmera, né, por uma pesquisadora amiga nossa, na qual ele se mostrava e acendia uma luz no seu próprio corpo. Não tô te vendo aqui não. Ah, tá. O objetivo não foca-se na luz física de vocês, então vai transformar luz no astral. Em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabia disso. Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. Ah, a gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? É. Vocês estão sentados. Pode acender um pouquinho a lanterna pra baixo? Não. Ah, porque ele tá numa frequência muito ultravioleta, uma coisa assim que a câmera pega. A gente Claro. Bilu, essas ativações que tu fez ali agora, a gente recebe também? Que bom. Frequência do você não enxerga mais nada. É, a gente não enxerga mais nada, isso mesmo. Olha, Bilu, eu tô te vendo. Você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? Eu tô vendo seus olhos. Lu, em relação a essa frequência ultravioleta, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Canais da periferia. Ir nas periférias vibracionais. Essa imagem gerou tanto impacto na mídia que na semana seguinte a TV Record, a Bandeirantes, todas as equipes de televisão fizeram contato com a equipe do Projeto Portal porque queriam ir lá para filmar e para mostrar o Bilu, para ver se era verdade aquilo mesmo. No início nós negamos, dissemos, não, nós não temos esse objetivo de querer ficar expondo as coisas que acontecem aqui, então vamos devagar. Mas foi liberado, né, e nós aceitamos a presença da primeira equipe de televisão, que foi a TV Record, que foi lá na tentativa de gravar e filmar, interagir e mostrar o Bilu para o mundo. Ele aceitou, mas ele aceitou com uma única condição, que os repórteres também deveriam passar pelo mesmo treinamento de percepção, de desenvolvimento
desenvolvimento e de desintoxicação para conseguir se aproximar deles e interagir com eles. Ou seja, todo o esforço que o grupo havia feito, o repórter deveria pelo menos fazer durante 2 ou 3 dias um treinamento de preparação. E para isso ele deveria passar por vários testes e uma concha, essas conchas do mar mesmo, deveria ser entregue nas mãos do Bilu pela equipe de reportagem. Esse era o acordo. Se eles conseguissem passar pelo treinamento, pelos testes, né, que estavam sendo colocados ali, e entregassem esta concha na mão do ser, eles iriam ter uma entrevista à luz do dia, na frente do ser, filmando ele, e eles iriam se apresentar ao mundo, com todas as verdades e o conhecimento que deveriam ser passados. Este era o acordo. A primeira equipe de televisão foi a Record, o repórter Cristiano passou pelo treinamento, de certa forma, conseguiu chegar nos finalmente. E na noite que ele iria entregar a concha nas mãos do Bilu, ele arregou. Não estou preparado para isso. Nós temos a filmagem, temos tudo gravado, e o Bilu apareceu para ele, né? Ele conseguiu filmar o Bilu, nós temos essa imagem, que muitos de vocês já viram, e ele perguntou para o Bilu: Bilu, qual é a sua mensagem para a Terra? E ele disse, na minha expressão, uma mensagem a todos, apenas que busquem conhecimento. Pois não? Ô Bilu, eu não gostaria de... É a concha? Bilu, eu posso entregar a concha pra Fernanda, ela entrega pra você depois? Nós não trouxemos a concha, falhamos. Não, Bilu, não vai pegar a concha da tua mão. Eu não tô com a concha na mão, Bilu. Eu não tenho. Oi? Eu não tenho. Ô Bilu, eu vou deixar a concha com o Urandir, tudo bem? Não. Bilu, eu quero dar sua mão. Eu queria pegar na tua mão, da concha. Da minha mão? Mas, Bilu, espera, não diga. Isso, por favor. Bilu, tá ficando tão feliz com você. Agora consegue ver, Bilu? Deixa eu ver. Joga uma luz pra ele de onde tu tá. Não. Ah, agora eu peguei, Bilu. Tá me pegando. Agora estou vendo. Relaxa os seus ombros, seu corpo. Cristiano. Pois não. Na minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Posso chegar perto, Bilu? Mais 2 passos. 1, 2, 3, Bilu está tentando se mostrar totalmente. Ele só manter a calma. Bilu, eu posso chegar um pouco mais perto? 5 passos. Bilu quer 2 palmos. Bilu está organizando a energia de vocês para se mostrar. Bilu. Cristiano. Pois não? Pegou o Bilu totalmente. Só o rosto, Bilu. Não. Bilu terá ficar 2 metros. Pode ser 3 metros, Bilu, por favor. Quando estiver a 2, acender luz. Ok. Naquele momento, o repórter da Record e a sua equipe ficaram em estado de choque, porque eles estavam vendo o ser ali, eles estavam vendo a verdade. O Urandir estava junto conosco, junto com várias pessoas ali, nós temos tudo gravado. E quando o Bilu disse, vou sair na estrada para ser filmado, para receber a concha da sua mão, o repórter disse, não, por favor, eu não quero que você toque em mim, nem na minha equipe, eu vou deixar a concha com o Urandir, pode ser? Aí o Bilu disse, não, mas você precisa entregar a concha na minha mão, este é o acordo. Ele disse, não, fique onde você está, por favor, não quero. Você fica, por favor, Bilu, eu quero... Isso o Paulinho faz, por favor. O Bilu, o Luiz cansou, o Paulinho vai fazer. Bilu, você fica 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. Preparado para tocar, Bilu. Bilu sairá na estrada. Oi? Bilu sairá na estrada. A gente fica nessa posição ou a gente vai pra estrada? Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? Entendo. O repórter, a Rede Record, negou o acordo e não conseguiu ter o furo de reportagem que iria mostrar um ser de outras dimensões, um extraterrestre, um ser muito avançado, evoluído para a humanidade. Perdeu a chance. Desestabilizados com a capacidade de trilocação do extraterrestre, a equipe de reportagem começou a brigar entre si e não conseguiu concretizar aquilo que seria o maior furo de reportagem do século. Depois você pergunta, você não tinha uma coisa a perguntar pra ele? Cara, também tem pra perguntar. Agora você fica falando que o senhor fica falando, avião só, funciona. Só como? Todos nós estamos banhando no dia, só que suspeito de contato, senão... Oi? A gente fica nessa posição ou a gente vai pra estrada? Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? A equipe foi embora. Na semana seguinte, a Bandeirantes entrou em contato dizendo que o Danilo Gentili e o CQC iriam conseguir passar pelo teste da concha, iriam entregar nas mãos do Bilu. Aceitamos a vinda deles. Danilo Gentili veio, passou pelo treinamento por 3 dias,
se preparando, estava completamente intoxicado, coitado, estava totalmente fora da frequência, mas teve que se preparar, viu várias naves passar no céu, ele confirmou, nós temos gravado ele olhando para o céu e dizendo, é verdade, eu estou vendo, não tenho por que mentir, o que acontece aqui é real, nós temos tudo filmado. Aquele objeto ali, ele veio lá de trás, numa curva sinuosa, voltou, agora tá andando em linha reta. Ele muda de cor, ó lá. É avermelhado, azulado. Apareceu outro aqui, cadê? Cadê? Ali, as duas. É a luz da frente e a luz de trás. Aqui, as duas, de frente e de trás. Duas. Cara, porque não são duas luzes diferentes, são duas luzes que caminham juntas, cara. Ela vai meio que parece meio... Na diagonal. Sim, ela vai na diagonal. Ela tá mudando, ela tem força de fazer. Nossa, 9 Realmente, tem duas luzes. Tem um movimento que não é de avião, que não é de satélite, as duas luzes estão andando juntas assim. Devagarinho. E agora tá andando devagarinho. Ela subiu no meio do nada. Nossa, foi. Nada. A gente não tá gravando, a nossa câmera do CQC não tá gravando o céu, porque não dá pra pegar. É muito escuro, não tem luz. Mostra pra eles ver que não dá. Não dá pra pegar. Mas confiem em mim, tudo que eu tô falando eu tô vendo de verdade, não tem por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira eu teria mais motivo pra fazer piada. Ele teve os contatos com o Bilu, ele ia entregar a concha nas mãos do Bilu, e ele também não quis. Ele não quis concluir as etapas do treinamento e entregar a concha. Aconteceu um teste com o produtor, o que aconteceu? Deram uma pedra na mão do produtor, o produtor jogou a pedra pro meio do mato, a pedra marcada voltou na mão do produtor. Hoje o Bilu tá pedindo a pedra de volta, tá pedindo uma concha. O ET Bilu exigiu que a equipe de CQC ficasse um tempo aqui nessa pedra, se energizando para ele poder se manifestar. E aí, de repente, apareceu um flash no meio do mato e o Bilu começou a se manifestar com voz. Esse é um contato imediato do 3º grau já. Quarto grau. Oi, o Bilu sabe meu nome. Primeira chance eu perdi. Por quê? A primeira chance eu perdi? O ET deu 7 chances para a humanidade conhecê-lo. Uma chance já foi perdida com outra emissora que veio aqui e não soube aproveitar. E agora, ao que tudo indica, eu não sei, eu posso ser uma dessas 7 chances ou não. Ele só tá me usando para dar esse recado das 7 chances. Eu tô à disposição. Ó, Bilu, o que eu queria era mostrar para o público de CQC que existe alguma coisa além do que todo mundo tá acostumado a ver. Porque eu acho que esse tipo de coisa traz esperança pra gente. Todo mundo tá acostumado naquela vida. Acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. Eu acho que se eles tiverem um sinal, por menor que seja, de que existe algo além disso no universo, eu acho que isso pode ser uma boa coisa para quem está assistindo a gente, inclusive buscar evoluir conforme você quer. Eles querem registrar o Bilu quer se apresentar principalmente à luz do dia, quando aquela pessoa passar no teste da concha. Mas Bilu terá essa grande chance também. Perfeito, entendi. O Bilu tá falando que vai se apresentar à luz do dia. O Bilu tem um teste da concha, eu acho que, pelo que eu tô percebendo, esse negócio da concha é uma coisa que o Bilu tá lançando, não pro CQC, porque ele já falou disso nos programas, mas pra humanidade. Ele tá propondo um teste da concha e disse que quem passar no teste da concha vai poder conversar com o Bilu à luz do dia. Uma hora ele tava ali, outra hora ele tava do outro lado. Opa, tá ali agora. Perdi o flash. Tô vendo, Bilu, que você é rápido. Ô, Bilu, de qual planeta você vem? Constelação de Pégasus. A humanidade não tem ideia das coisas que acontecem lá. E você gosta de brincar de esconde-esconde, né, Bilu? Não, Bilu trabalha a percepção extrasensorial das pessoas que Bilu gosta. Ah, você gostou de mim? Não, isso é muito difícil para através dos humanos. Uns fazem uma ideia de extraterrestres com tentáculos absurdos, filhos de malvados, e nós não somos malvados. Acredito. Isso é um paradigma. Acredito. Bilu, ele tá flutuando, meu Deus do céu. Bilu, com tanto lugar no mundo pra você visitar, por que você tá aqui? Subiu. Bilu? Porque queriam pegar uma imagem do Bilu, da mesma forma que a TV Record tinha pego, né? Olha lá, ele tá lá. Vem em mim, olha lá, ela vai ter um contato com o Bilu. Tá pegando aí, Pedro? Olha lá, eu vi agora, velho. Acabou, você pegou aí? Você pegou? Você viu que ele apareceu ali? Ele é baixinho, apareceu uma luz. Você pegou? Você viu que ele apareceu ali? Ele é baixinho, apareceu uma luz. Tanto a Record como o CQC, na Bandeirantes, fizeram 2 matérias totalmente manipuladas, induzindo as pessoas a acreditar que tudo era uma farsa. Ou seja, a mídia manipulou tudo, com o interesse de queimar mais uma vez o filme, né? Porém, como nós tínhamos gravado tudo nos bastidores, eles ficaram receosos, porque nós tínhamos as gravações. Mesmo assim, eles fizeram questão de difamar. E o próprio Danilo Gentili, em rede nacional, disse que era tudo uma mentira, que o Urandir era o Bilu escondido na mata. Uma vergonha, né? Uma cara de pau, assim. O Urandir a todo tempo junto conosco lá, o Danilo Gentili conversando com o Urandir, o Bilu aparecendo com o Urandir junto com eles, e ele teve coragem de falar isso na frente de todos. Ou seja, uma farsa, uma manipulação da mídia escancarada. Mesmo assim, a Rede TV
no programa da Luciana Gimenez, ligou pedindo para também ir lá. Disse que queria ir para ter o teste da concha com o seu repórter. Mas peraí, não era tudo mentira? Não era uma manipulação? A Record não tinha falado, a Bandeirantes não tinha falado? Mais uma equipe de televisão estava indo lá, mais uma. No local conhecido como Trono, começou a aventura do repórter Fabrício, acompanhado pela integrante do Projeto Portal, Fernanda Lima. Ali, o jornalista acompanhou a conversa entre Urandir e Bilu, que passaram todas as orientações do que seria o primeiro teste da concha. Após as orientações, Fabrício entendeu no que consistia o teste da concha e topou a experiência. Então, Bilu pediu para que eles o seguissem e assim começou o primeiro item do teste. Os dois se embrenharam mato adentro com o intuito de cumprir o primeiro item do teste da concha. Durante a caminhada, os dois se esgotaram fisicamente e todas as vezes que paravam para descansar, Bilu aparecia para passar informações e ainda brincava com os dois, dizendo que ele não precisava de lanterna, não se cansava, não fazia barulho na mata e nem ficava enroscado nos galhos. Sim. Ah, eu sou prova viva disso, Bilu. Após um pequeno intervalo para descanso, a caminhada prosseguiu e, em determinado momento, a subida para o morro ficou tão íngreme que era impossível um ser humano continuar. Eles pediram novamente ajuda a Bilu. Nossa, o Bilu dá um trabalho, gente, vocês não acreditam. Bilu, a gente tá indo pelo caminho certo? Não? Você pode mostrar a luz de novo? É possível a gente te entregar a concha hoje ainda? Vai depender daquela galera que tem chegando lá em cima. Mas, Bilu, a gente já tá lá em cima, não? Nossa senhora, Bilu. Então tá, e aí? A gente pode continuar? Mas eu queria distorcer um pouco a geografia do morro, só para que vocês também tenham mais tranquilidade. Depois eu vou voltar lá. Você tá brincando? Você vai continuar guiando a gente pela luz, é isso? Ok. Ok, vamos. Ah, você tá vendo a luzinha dele ali? Olha. Aí, agora vem. Fabrício está de parabéns porque conseguiu finalizar a primeira etapa do teste da concha, com sucesso, e continua para a segunda fase, o que não aconteceu com os jornalistas antecessores. Após toda a trajetória, em conversa particular entre Fabrício, Fernanda e os demais, eles relataram que Bilu parecia um super-homem. Andava na mata sem fazer barulho, numa velocidade inimaginável. Aparecia na hora em que eles mais precisavam e se depararam com Tato, irmão do Bilu. E ambos, Tato e Bilu, conversaram e passaram importantes informações aos dois. E assim o teste continua em aberto para Fabrício, que poderá iniciar a segunda etapa se ele quiser. O convite permanece aberto a todos. O repórter da Rede TV passou pelo mesmo treinamento, passou alguns dias lá, conseguiu conversar com o Bilu, conseguiu fazer o teste da concha e ele parou numa etapa. Mas ele teve que voltar às pressas para São Paulo. E estávamos esperando ele voltar para dar continuidade, porque ele ia conseguir concluir. Para nossa surpresa, né? O que aconteceu? O cara sumiu, não atendia o telefone, desapareceu. E depois ainda chamaram o Urandir para fazer um programa no Super Pop da Luciana Gimenez, armaram a situação para fazer ele passar vergonha em rede nacional. Mais uma vez, difamação, perseguição, piada, zombaria, ataques contra o Projeto Portal, na tentativa de desmerecer, de queimar o filme, né? Porque eles viram o perigo que estava diante deles. Como nós sabemos, essas pessoas, a mídia, trabalha para o sistema, trabalha para o governo oculto, trabalha para esses grupos aí que atuam justamente para impedir que a manifestação da verdade aconteça. Qualquer manifestação de conhecimento ou de fenômenos ou de qualquer coisa que venha mostrar uma realidade que vai contra a agenda do governo oculto, que vai desmantelar essa matrix que eles construíram, eles vão atacar, eles vão perseguir, eles vão difamar. É assim que sempre aconteceu, fizeram isso com Jesus Cristo, não vai acontecer agora. Porém, agora é diferente. Não dá mais para que os verdadeiros representantes que querem trazer a luz do conhecimento para a humanidade sejam impedidos disso acontecer. A vitória será daqueles que estão realmente lutando pela verdade, pelo conhecimento. E a humanidade não vai mais ser enganada, não vai mais ser sabotada por esses grupos aí que estão no poder. Não. Eles vão conseguir romper essa matrix. Nós vamos conseguir mostrar a verdade ao mundo. Custe o que custar. Toda essa perseguição, essa difamação foi até necessária para que um dia todos saibam, né, da injustiça que cometeram, daquilo que fizeram contra nós. Todas as pessoas aí que continuam falando mal, continuam perseguindo, continuam difamando, elas estão com medo, na verdade. Medo de que isso tudo realmente seja real e que as coisas que estão construídas nesse mundo de carochinha, nessa ilusão que muitos de nós vivem, possa desmoronar. E de fato vai desmoronar. Vai desmoronar. Ciência, religião, política, todo esse sistema corrupto que está aí, baseado em mentiras, com certeza vai desmoronar. Porque quando a verdade se manifestar, com a presença deles, para trazer o conhecimento, para libertar a humanidade dessas ilusões, dessa escravidão, né, que nós vivemos aí, com certeza o mundo vai agradecer por tudo isso, por todo esse esforço, né? Que um grupo de pessoas, mesmo sendo apedrejado, perseguido durante 20 anos, nós não desistimos e vamos continuar divulgando e propagando a verdade dos fatos, né? Agora, por que será que na época o Bilu e os seres não se apresentaram de uma forma nítida, né, para que todos pudessem ver? Eles queriam, eles iam se apresentar, mas o acordo era uma equipe de televisão. Não serão vocês que vão apresentar ao mundo, porque as pessoas não vão acreditar em vocês. Nós queremos a televisão, a mídia oficial, aqui, com pessoas gravando, filmando, com testemunhas. E nós vamos aparecer à luz do dia, desde que eles entreguem a concha nas mãos do Bilu. Ninguém
quis entregar a concha. Todos fugiram. Em vez de enfrentar, atacaram, criaram matérias difamatórias, mentiras, para que as pessoas acreditassem neles. E é impressionante como a maioria das pessoas que buscam verdades, que estão despertas, acreditaram nessa mídia manipulada, acreditaram neles. Isso que foi mais impressionante de tudo, né? Eu mesmo, quando soube da reportagem, quando eu vi essa manifestação que ocorreu na mídia, eu falei, eu não vou julgar, eu vou até lá, eu vou ver com meus próprios olhos, eu vou passar pela experiência. Mesmo que eu passe pelo treinamento, demore alguns meses, anos, não importa. Eu vou participar, vou atrás desse conhecimento e descobrir por mim mesmo se é verdade ou não. Não porque a mídia falou. Não, eu sou um pesquisador. Eu já era um buscador. E, em vez de julgar o Urandir e o grupo, eu fui lá conhecer, passar pela experiência. E isso me fez ficar lá até hoje. Porque eu vi com meus próprios olhos, eu vi. Eu provei para mim mesmo. Eu fiz o que esses repórteres aí não tiveram coragem de fazer. Eu, Rafael, já estive diante do Bilu, cara a cara com ele na minha frente. Tive a oportunidade de ver. E sei que é real. Sei quem ele é. E sei qual a intenção dele aqui. E sei muito bem o que vai acontecer. Por isso que eu estou aqui falando. Por isso que eu estou, de certa forma, dando a cara a tapa. E sustentando e defendendo o grupo que eu faço parte. E convocando a todos aqueles que estão aí ouvindo e acreditam lá no fundo para pensar, para refletir. Vocês não precisam ter provas agora, mas apenas reflitam sobre isso. Vejam o outro lado da história. Não acreditem na mídia, não acreditem nessas coisas que foram ditas. Tentem ver os depoimentos das pessoas que fazem parte do grupo, que estão lá até hoje. E essa injustiça que foi feita, não dá para admitir. Então nós vamos lutar até o fim, para cumprir a nossa parte, o nosso compromisso que foi estabelecido. Quanto mais pessoas despertarem, acordarem, tiverem a percepção de entender, melhor será, para nós desmantelarmos esse sistema que está aí. Porque essa mídia manipuladora, que mente, que engana, continua fazendo o jogo sujo dela. E nós temos que mudar isso, mostrar a verdade ao mundo. Eles nos passaram o conhecimento de que a Terra não era um globo. Em 2011, o Bilu disse, a Terra não é um globo, ela é plana nas águas e convexa nos continentes. Pesquisem, façam os experimentos e provem para a humanidade que a Terra não é um globo. Foi a primeira revelação que o Bilu nos passou. Ele nos disse isso. E a gente nem acreditava nisso, nós achávamos que a Terra era um globo. Ele veio contar para nós e pediu para que nós saíssemos a campo e fizéssemos os experimentos. Sobre a Terra, ela é convexa, não é cega, mais convexa nos continentes, O que você sugere para que nós façamos justamente para provar que ela não é esférica, que ela não é redonda? Quais são as outras teorias, os outros testes que nós podemos fazer para poder provar isso aí? Eu não tenho luz, eu não tenho telescópio. Simplesmente eu poder a Lua não é esférica. Apenas uma visão de óculos de recurso chamada de uma esfera. E também poderá ser feito os testes com os cavaleiros da humanidade, no avião, no cruzeiro, nos rios. A forma mais perfeita da energia. E são ligadas armas, jogando uma pedra, contadas retângulos de negócio, tudo em desse grau. Tio Grão, a força da gravidade está totalmente equivocada. São várias forças. Eu disse que essas forças o cientista da Terra não conseguem explicar ainda. Nós vamos fazer os testes com as teorias sugeridas por ele. São ideias absurdas, são testes absurdos, né? Mas vale a pena comprovar, vamos ver se realmente condiz com a realidade daquilo que ele está falando. Da mesma forma que ele falou sobre a Terra, nos passou também informações sobre o sistema solar, sobre os astros, sobre tudo que diz respeito ao conhecimento humano que foi distorcido e manipulado. Nosso papel seria ir atrás da verdade, pesquisar, trazer à tona esse conhecimento e mostrar ao mundo tudo que foi escondido de nós. Este é o nosso compromisso. Trazer o conhecimento, a luz do conhecimento de volta e despertar os dimensionais, despertar as pessoas que também têm uma parte a ser feita, um compromisso a ser feito. Então, gente, é muito sério, é muito sério. Eles não estão vindo aí para ficar de aparições, de ficar fazendo showzinho para as pessoas. Não, o objetivo não é esse. E também não estão preocupados com pessoas curiosas, que estão querendo matar a curiosidade, né? Para terem apenas experiências, não. Eles estão preocupados em despertar as pessoas que têm vibrando no peito essa vontade de ajudar a humanidade, de servir a um compromisso maior para mudar esse quadro que está aí. É isso que eles buscam, parceiros em missão, para propagar o conhecimento e fazer ações que realmente mudem o quadro mundial. Agora, como vamos mudar esse mundo se o governo oculto controla tudo? Eles vão dar um jeito. Existe um plano traçado, existe algo que vai acontecer, está tudo programado já. E por mais que pareça que a gente é pequeno, nós, né, que estamos aqui, parece só que nós somos. Só que a nossa parceria é a maior de todas, né? A humanidade está esperando por uma mudança. A humanidade espera que um grupo venha e traga uma solução. Está esperando que uma massa crítica de pessoas desperte e possa, unidas, fazer a diferença. É isso que está faltando. Está faltando a gente parar de prestar atenção nessas mentiras da mídia e acordar. O fato deles se apresentarem ou não, não importa agora. O fato é que mais de 3.000 pessoas já passaram por Dáquila, pelo antigo Projeto Portal, já tiveram suas experiências, suas provas e sabem da veracidade. E vai aumentar cada vez mais isso. O problema não é esse. O problema é nós agirmos. Nós precisamos agir, fazer alguma coisa para que esse quadro mundial se converta em algo positivo para a humanidade. Este é o objetivo principal dos seres. É isso que eles querem. Querem trazer benefícios, mudanças, ajuda. Só que eles não podem interferir 100%. Eles não podem interferir no livre-arbítrio da humanidade. Depende de nós. Nós temos que agir. Quando fizermos isso, aí sim eles podem, em parceria conosco, direcionar e apontar as ações e o caminho e transmitir o conhecimento. É isso que eles querem. Tá claro? Então, gente, tudo que o Urandir fez até hoje, tudo que o Projeto Portal foi e será, como Dáquila Pesquisas, se resume nisso. Se resume em uma associação de pesquisas de pessoas que buscam a verdade, que buscam fazer a diferença no mundo. E para isso, com certeza, eles teriam a parceria e o apoio direto de 49 raças, de seres muito superiores a nós, que estão aí para ajudar. Este é o ponto principal, esta é a verdade. Nós estamos agindo
direcionados por aqueles mesmos que estiveram aqui no passado e estavam lá, junto com Jesus Cristo, junto com os profetas, junto com todos os mensageiros que deixaram para a humanidade um pingo de esperança para o futuro, que deixaram profetizado, né, que essas coisas iriam acontecer. E é isso, as coisas já estão acontecendo há muitos anos. Então nós não estamos brincando aqui, não estamos aqui para ser youtuber e nem para fazer canal, essas coisas. Nós estamos aqui para realizar um compromisso, é um trabalho que eles nos passaram. Por isso que vocês que estão aí simpatizando, entendendo a nossa proposta, são muito importantes para nós e para eles também. A participação de todos vocês, a propagação da informação, já é parte do compromisso de vocês todos em relação a eles. Todos nós juntos, né? Torço para que vocês compreendam, né, de uma vez por todas, essa história aí. Quem está chegando agora e ainda não entendeu o que nós estamos falando aqui, assistam os vídeos anteriores, tem muita informação nos vídeos antigos. Desde o princípio a gente tem falado, a gente segurou um pouco para expor as coisas, principalmente com relação aos seres, ao Bilu, porque as pessoas não estavam preparadas, justamente por causa dessa manipulação que eu expliquei hoje. Agora chegou o momento. O governo já revelou a existência dos extraterrestres. Eles têm uma agenda negativa, eles querem mais uma vez manipular. Eles vão tentar de tudo para mostrar os seres como algo negativo, justamente para as pessoas terem medo, acharem que é coisa ruim. Só que quem está fazendo isso? Quem está manipulando essa informação? Os seres que estão por trás do governo. Justamente eles que estão fazendo o mal. Colocam a imagem dos seres que vêm fazer o bem como algo do mal. Eles invertem tudo. Justamente para as pessoas ficarem iludidas, perdidas. Fizeram isso nas religiões, fazem isso pela ciência, fazem isso pela ufologia casuística, manipulam para desinformar as pessoas com relação à verdade. Porque existe uma verdadeira ciência por trás da ufologia que foi manipulada. Eles não querem que as pessoas saibam. Por isso que quando o Projeto Portal começou a manifestar essas verdades, eles perseguiram, atacaram e tentaram destruir o trabalho. Então eles fazem a agenda, como dizem aí, a agenda extraterrestre, justamente para desinformar as pessoas do que realmente são os extraterrestres. Quem pesquisa com olhos de pesquisador, com a mente aberta, vai ver, vai entender a verdade. E se eles se manifestaram no passado, se eles estavam aí conversando com as pessoas, fisicamente, fazendo contato com as pessoas, todos os profetas da Bíblia, os anjos, né, que falavam com as pessoas, quem são eles? E eles não vão voltar mais? Ou já voltaram? Qual será o mundo? Informações surpreendentes em relação à Terra. Também passaremos sobre a origem do homem na Terra, sobre a presença de Cristo. Toda a verdade. Também sobre Deus, o arquiteto.